mudaram as regras de primeiros socorros, pessoal. As orientações sobre como agir em casos de engasgo, tanto nos bebês quanto nos adultos, elas sofreram aí umas atualizações. Sabe aquelas manobras clássicas que a gente está sempre acostumado a ver? Vamos reaprender, porque tiveram aí algumas alterações no passo a passo. Você já está por dentro? A gente te ensina agora no Tribuna Manhã. Deixa eu sentar aqui para tomar um café, para aprender com o Capitão Andressa do Corpo de Bombeiros. Bem-vinda mais uma vez, capitão. Obrigada, Bruna. É um prazer estar aqui sempre compartilhando conhecimentos que salvam vidas. E a gente adora te receber por aqui. E tem uma família muito especial aqui hoje para tomar um café com a gente. Eduardo, Ingrid e o pequeno João. Gente, o João, ele tá rindo aqui para mim, eu falei o nome dele. O João fez vocês passarem um susto, né? Ingrid, mamãe, Eduardo, papai, bem-vindos. João engasgou com uma tampinha de garrafa, a gente mostrou. Esse vídeo que vocês estão vendo aí, são os policiais tentando fazer a manobra ali no João para desengasgar. Vocês passaram um sufoco com o João, conta pra gente como é que foi isso. Ele botou a tampinha na boca, quando vocês assustaram, ele estava engasgado. Eu estava cuidando do meu filho, o outro que é autista, de 3 anos. Fui cuidar de um, o outro dispensou. Nisso que dispensou, saiu, ficou quieto demais, eu fui atrás. Quando eu fui atrás, a sorte foi que eu vi ele engolir na tampa. Que se fosse o caso não tivesse visto, seria pior. Pois é. E aí, como é que foi? O João engoliu a tampa e ele pediu ajuda, chorou? Só ficou silêncio. Tentando enfiar a mãozinha na boquinha. Ficou tipo querendo coçar, ele enfiava a mão na boca, na tentativa de tirar, né? Mas não conseguiu. O capitão sempre traz é silencioso, né? Sim, a pessoa não vai justamente conseguir gritar para pedir ajuda, E esse é um perigo, porque criança, se tem silêncio, a gente tem que estar atento, porque está fazendo arte. Então é muito importante a gente estar sempre, eu sei, né, na correria, igual você falou, estava cuidando do outro filho, mas a supervisão é importante porque é num segundo que a criança realmente pode pegar algum objeto ou brinquedo e acabar colocando na boca e esse objeto acabar indo para a via aérea. Pois é. E pai, Eduardo, você não estava em casa na hora, né? Você estava me contando. Estava na rua resolvendo outras coisas. Como é que você ficou sabendo? Como é que a polícia entrou nessa história? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, capitão. Olha, eu estava em Laranjeiras comprar presente para eles, né? Eu tenho mais 3 filhos, né? 2 filhos em casa, com ele 3, estava com a Ana Laura, minha outra menina. Estava em Laranjeiras comprando presente para eles. Aí, de repente, o rapaz que mora na minha casa lá, amigo meu mora na minha casa lá, me ligou, foi: Eduardo, você tá onde? Eu falei: eu tô em Laranjeiras. Eu quero falar com você. Você pode falar. Você tá perto de quem aí? Aí já, meu coração já, pode falar. O que aconteceu com o João? Não, que ele engasgou a tampinha aqui, não tá bem não. Os policiais socorreram aqui e levaram ele lá para o PA de Castelândia. Precisou levar para o pronto atendimento. Aí eu fiquei assim, mas eu não tô entendendo. Como assim? Ele engasgou, o seu filho não tá bem não. Nossa. E quando ele falou isso comigo assim, eu fiquei assim, sem chão, né? Desesperado, né? Aí eu larguei a Laurinha comigo, né? Deixei ela assim e saí assim, o que eu vou fazer? Pra onde que eu vou agora? O que eu vou fazer na minha vida? Aí eu corri, vi uma viatura, parei na hora e perguntei. Aí eu falei: não, calma, pai, calma, você que é o pai de João Marcelo, olha. Eles já estavam sabendo, né? Tá, porque foi uma percussão muito rápida, entendeu? Eu não sabia que ia causar tanta, né, percussão assim. E no rádio já ficaram sabendo já. Falaram: não, ele tá sendo medicado e a tampinha, soltou a tampinha dele já. Fica despreocupado. Aí juntou emoção, juntou choro, juntou tudo, né? Desespero, né? Um desespero, porque a gente não espera essas coisas, né? Acontecer assim, foi muito de repente, né? Com certeza. E graças a Deus, né? Sou muito católico, graças a Deus, que os policiais apareceram na hora certa, né? Foram anjos, né? Foram os anjos que Deus colocou na minha vida, entendeu? Na minha vida, na vida do João, que hoje isso faz parte da minha família hoje, né? O sargento Sérgio, que é um cara que eu tenho o maior carinho por ele, o maior respeito, não só pela Polícia Militar, como bombeiro também, os médicos, né? Que faz serviço para salvar a vida, não é isso? É verdade. O soldado Patrocínio, entendeu? Foi um cara muito espetacular, motorista da viatura, e o soldado Procópio, que estava fazendo a manobra do João, né? Que bacana. E foi assim, foi uma coisa que só
Deus sabe o que eu passei naquela hora. Imagina. Fiquei assim, sem entender nada, entendeu? Eu tava com um monte de presente. Aqui, eu tava até pagando no caixa. Tava até pagando. Inclusive, eu pedi até desculpa o pessoal da loja lá. Quando o pensamento saiu, eu peguei os presentes, em vez de pagar, eu já saí pra rua já. Você ficou desnorteado, Desesperado. né? Aí ninguém entendeu nada, né? Depois entenderam. Falei, Aham, o que tinha acontecido? E aconteceu. bacana. Mas aí, os policiais foram muito competentes, tá? Eles foram... Faz parte da minha vida eles. Que legal. Não que só legal. eles também, e também vocês também, da TV Tribuna, me ligando, mandando mensagem no WhatsApp, A está gente vendo alguma ficou coisa. desesperado daqui também quando a gente ficou Sim. sabendo A da gente história. fica, É. e a gente fica na torcida para que dê tudo certo, né? Exatamente. E graças a E Deus. eu, graças a Deus, também eu tenho muitos amigos também, né? Muitas pessoas me mandando mensagem, né? Todo mundo preocupado com o preocupado João. com o João, João pra cá, João pra cá. Porque todo mundo se vê o Joãozinho assim, né? Ah, tadinho, né? Ele é um quietinho, mas quem tá ali em casa com ele arteiro, sabe. João, né? Quem tá em casa com ele sabe quem ele é. É tanto que eu preferi passar no meu serviço, né? Sou gari, pra mim cuidar do meu filho. Cuidar mais de perto, ali mais de junto perto. com a mamãe Ingrid, Eu né? falei assim, eu tava até falando com a composição. Eu prefiro hoje perder o pouco que eu tenho hoje, morar com ele assim. É claro que eu não vou ser enchendo também, que minha família não vai deixar eu morar na rua. Prefiro perder tudo, morar com ele na rua, tendo ele vida, do que ter trabalho, ter casa, ter tudo e não ter meu filho comigo. Porque pra mim não resolve nada, ter trabalho, ter tudo e não ter meu filho de volta. Que lindo seu depoimento, Eduardo Paizão. E o João, ele veio na hora certa, porque o João, ele veio, assim, quando eu perdi pessoas da minha família, entendeu? E o João chegou na hora certa. Que legal. Pra preencher o vazio. Que legal, que eu legal. tenho. E, Ingrid, conta pra gente como é que foi. Você pediu ajuda pros vizinhos pra chamar a polícia? O rapaz que mora lá em casa, que eu não falo nem casa, é praticamente da família. família. Ele saiu gritando, socorre neném, ele engasgou e aí tinha uma mulher lá que ela estava cursando técnica de enfermagem, falou assim, bota de cabeça para baixo e bate nas costinhas. Mas as manobras que nós fazemos foi em vão, porque já estava todo molenga. A gente pegou ele, ele saiu lá de casa numa situação bem complicada. Aí o vizinho até ajudou, botou no carro, foi, quando chegou na farmácia, bateu com o carro na moto, aí foi... Aí foi, falou assim, gente, acorde o neném, ele engasgou e a mãe tá doida. Eu, realmente, eu não sei me recordar o nome da tenente que levou que os policiais tinham levado ele no carro e a outra policial levou no outro carro. Elas até me acalmou e falou, mãe, isso aí é uma coisa que acontece. Mas eu falei, não, é uma coisa que acontece, mas você tem 3 crianças, um de 6, um de 3 e esse de 2. De repente, você tá ali cuidando de um dispersa, você fica assim, meu Deus, foi culpa. Aí eu falei, não, foi minha culpa. Aí ela falou assim, não se culpa, isso acontece. Poderia ter acontecido até com o próprio pai. Com certeza. Não é culpa não, gente. A gente que é mãe, a gente se culpa por tudo, né? Mas o importante é que deu tudo certo. Vamos fazer o seguinte, então, vocês falaram que vocês tentaram fazer as manobras, não deu certo. Não. Na hora do desespero, né, capitão, acho que é muito comum, por mais que você até saiba fazer a manobra, às vezes não dá certo, você vai ficando mais nervoso. Vamos aprender essas atualizações? Vamos todo mundo junto? Vamos chegar aqui, ó, pro cantinho aqui do estúdio, todo mundo junto, que a gente aprende aqui. Eu também tenho meu pequeno lá em casa, gente. Eu todo dia tô igual o João, vendo. É, um foguetinho, não pode se descuidar. Vamos deixar aqui a capitão aparecendo bem no vídeo. Então vamos começar pelo caso dos bebês, né, capitão? Isso. Vamos falar primeiro como é que a gente identifica que o bebezinho está engasgado. Porque é legal que a Ingrid contou aqui, né, que ele tentou mexer na boquinha aqui e não emitia som, concorda? Não saía nada de som. Assim, enfiando as mãos, os dedinhos dentro da boca e ficava... Isso. Então o bebezinho também, ele não vai emitir som, ele vai ficar com carinha de choro, mas ele não vai chorar e ele vai começar a ficar roxeado, porque não está recebendo oxigênio. Então boquinha, lábio roxeado, a gente precisa de fazer a manobra. Essa manobra do bebê é até 1 aninho de idade. Então a gente vai lembrar aqui, o início da manobra não mudou. Primeiro eu preciso de posicionar o bebê no antebraço com a boquinha liberada. Eu gosto de ensinar essa pegada aqui em formato de C, porque mantém a boquinha aberta e a gente consegue segurar firme o rostinho aqui do bebê pela mandíbula. Cabecinha mais baixa que o corpo. Vamos fazer 5 golpes dorsais aqui com essa parte da mão que é a mais rígida. 1, 2, 3, 4, 5. Essa parte aqui não mudou ainda. Giro para o outro lado e agora vem a mudança. Antes a gente fazia a compressão, Bruna, com os 2 dedinhos aqui no tórax.
Agora, com os novos estudos da American Heart, eles viram que essa compressão não é eficiente. Então, agora eles indicam comprimir com a base da mão. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou intercalando, ó, esses dois movimentos, ó. Pegada no rostinho, cabeça mais baixa que o corpo. 1, 2, 3, 4, 5. Giro o bebê e vou comprimir com a base da mão, se não desengasgou ainda. 1, 2, 3, 4, 5. E vou intercalando até o desengasgo. Até 1 aninho você vai fazer essa manobra. Até 1 aninho. É lógico que a gente sabe que às vezes o bebezinho é prematuro, o bebezinho é menorzinho, aí você ainda pode, mesmo que ele tenha acima de 1 ano, você pode tentar. Mas para crianças maiores, a gente viu que no João eles fizeram as tapotagens, ela é eficiente, só que o protocolo indica que para crianças maiores, o ideal é a gente fazer a manobra de Heimlich, que agora também eles modificaram, intercalando 2 movimentos, entre tapa nas costas e a compressão abdominal. A gente pode demonstrar essa do Com certeza, do adulto? por favor. Então eu vou colocar aqui no pai, pode ser o pai o Eduardo voluntário. vai ser nosso Eduardo é o nosso A voluntário. última vez eu fui a voluntária, vou Colocar passar o agora a bola pro simulador. Eduardo. Eu vou colocar aqui Lembrando, no Eduardo. né, que a gente faz essa manobra, capitão, nas crianças e como é que é a força para um adulto tem que ser diferente, Aqui né? no Eduardo eu vou fazer com a força total, porque no adulto a gente tem que colocar muita força. Muita força. Mas realmente na criança a gente dosa, tanto na hora dos golpes nas costas, tanto na hora das compressões abdominais. E na criança também é bom a gente ajoelhar isso é para importante. ficar na altura dela. Porque quando a gente vai fazer a compressão abdominal, vocês vão ver aqui no Eduardo, nós somos a parede na hora de fazer essa compressão. Então, eu tenho que estar bem posicionado. Então, é importante eu estar ajoelhado aqui ó, do lado da criança para poder executar a compressão abdominal. Perfeito. Então, olha só. No Eduardo aqui, vamos supor que o Eduardo engasgou. Eduardo, coloca as mãos aqui, que esse é um sinal que a gente fala que é o sinal universal de Ováce. Engasgou, Geralmente, a pessoa... engasgou é aquilo. A gente sempre coloca a mão onde está machucado, né? Verdade. Então, é instinto nosso. A pessoa que engasga, ela cruza as mãos aqui e ela tenta puxar o ar e não consegue emitir som. É um engasgo grave. Primeiro passo agora, e essa foi a mudança importante da manobra, tanto para crianças acima de 1 ano, quanto para adultos. A gente vai primeiro, ó, mão aqui no tórax, eu vou inclinar e vou fazer 5 golpes nas costas. 1, 2, 3, 4, 5. Esse golpe é no meio das costas, entre as escápulas. Perfeito. Depois disso, aí a gente vai fazer a compressão abdominal, que é aquela que a gente chamava de manobra de Heimlich, né? Então, ó, mão um pouco acima aqui do umbigo, eu abraço com a outra mão e eu vou fazer um movimento forte, para dentro e para cima 5 vezes também. 1, 2, 3, 4, 5, até o desengasgo. Então, ó, É bem mais forte, uma né? vez. Eduardo É, tá bem forte. sentindo aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e agora Volta a compressão. pra lá. 1, 2, 3, 4, 5, até o desengasgo. Parece um movimento de... Vocês chamam de U ou de C? Esqueci A agora. gente chama como se fosse a letra J, J, como se eu quisesse isso. desenhar a letra J. Eu faço o movimento para dentro e para cima, mas ela vira quase que uma diagonal, de tanta força que a gente tem que fazer. Perfeito, então. Aí, no caso aqui do João, o ideal seria esse mesmo movimento do J, mas o ideal seria você ajoelhar. Será que ele consegue ficar em pezinho Vamos tentar aqui? fazer com o João, vamos ver tentar. se ele É permite. devagarzinho, só para ele deixar fazer, que se ele deixar só demonstrar, ó. Então, ó, na criança maiorzinha, ó, eu também inclino e eu vou fazer os 5 golpes. 1, 2, 3, 4, 5. Depois dos 5 golpes, a gente vai se posicionar de lado e com a mãozinha fechada, Ó, ó. de lado, Mesma ó. coisa, ó, mãozinha fechada um pouco acima do umbigo, eu abraço e faço 1, 2, 3, 4, 5. E vou intercalando. De novo, ó, os tapinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E vou intercalando. Então, os estudos hoje, eles indicam que os tapas nas costas, esses golpes aqui dorsais, eles também são eficientes para desengasgar. Olha só. Então, daí essa questão de intercalar. Como os estudos indicaram que é eficiente, então eles colocaram esse intercalonamento entre golpes dorsais e compressões abdominais. Então foi isso aí que o policial fez, que a tampinha tinha A manobra. descido Isso. e ela virou ao contrário. Ela tinha tampado, deitado, no caso, a tampinha.
assim. Ela virou, né? Aí ela ficou assim e depois ela ficou de comprido. Foi o de comprido que fez ele respirar. Quando ela estava deitada. Sim, essa movimentação do objeto, né? É legal essa fala dela, porque tem muitos brinquedos que às vezes eles obstruem de uma certa forma e na medida que você vai fazendo a manobra, esse brinquedo movimenta e aí a parte que às vezes passa o ar, né, começa a liberar, ou até o contrário, às vezes a parte que vira é a parte que realmente obstrui de uma vez só. Então, Deixa eu tirar é uma dúvida, você importante. que é do Corpo de Bombeiro, a médica que atendeu o João falou que nós temos dois buracos. Nós temos o que engole e o Isso que vai por... Exato. Se caso o objeto não ir para a parte que engole, for para a parte, ele... como é que eu posso dizer? Vai para o lugar onde a gente respira. Isso, justamente. Então, vamos lá. A gente tem o canal que vai a comida, que é o do sistema digestório, e a gente tem o canal da respiração. Ali a gente tem uma portinha. Quando a gente tem uma falha nessa portinha, o objeto, o alimento ou o líquido, ele entra na via aérea. Então, não adianta dar água para a pessoa. Às vezes a pessoa acha, engasgou, vou dar água. Não adianta, porque a água ela vai para o outro lado. Ela vai para o sistema digestório. Então, dá água, levantar braço, São Brás, né? Dá farinha para comer, mas... Não, como farinha. Farinha. Não vai adiantar, porque É que a eles falam farinha farinha, vai né? para o outro lado, você entende? Entendi. A farinha vai para o sistema digestório, não vai para o sistema respiratório ali, né? Aonde exatamente o objeto obstruiu. Então, por isso que a gente tem que fazer os golpes e essa compressão, porque aqui eu vou empurrar o diafragma, ele empurra o ar do pulmão para poder expulsar o que está causando engasgo. Agora, no caso dele, foi algo sólido, foi uma tampinha. E se for líquido? Tem gente que engasga com líquido. Criança com mamá, ou às vezes a pessoa bebendo ovo, uma água. com Como é que leite. faz? Tem gente que engasga até com saliva. Com saliva? Com saliva. Saliva, água. Então, a manobra, segundo a American Heart, essa associação americana, é a mesma. Mesma coisa. Para o adulto, vou dar 5 golpes nas costas, 5 compressões. Para a criança acima de 1 ano, 5 golpes nas costas, 5 compressões. Para bebê, 5 golpes nas costas e 5 compressões aqui no centro do tórax. Só que, Bruna, já que você perguntou, é importante a gente falar que às vezes a pessoa assiste algum vídeo e tem essa dúvida. A Sociedade Brasileira de Pediatria, no ano passado, emitiu uma nota falando que se o engasgo foi em líquido, uma massagem nas costas, bem vigorosa aqui, já ajuda a desobstrução. Então, uma massagem aqui já ajudaria. Se não resolver, aí partiria para a manobra. Então é importante a gente ensinar porque são fontes de referências diferentes. Sim. Mas não é que esteja errado, porque Perfeito. eles também realizam estudos. Então, segundo aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria, se engasgo por líquido, a gente pode fazer uma massagem. Mas os protocolos internacionais, de todos, assim, Europa, Estados Unidos, Austrália, não seguem esse protocolo internacional da manobra de bater nas costas e de comprimir no centro do peito, intercalando esses dois movimentos. Mas é importante a gente falar, porque às vezes a pessoa assiste outra um dúvida vídeo... que eu quero tirar. Claro. Como eu passei esse tempo todinho com ele no hospital, foram 5 dias, diz a doutora que a sorte que não aconteceu nada com ele, porque a traqueia da gente abre e fecha. Ela fez até um movimento para mim. Ela falou assim, mãe, quando ele engoliu a tampinha, a traqueia travou a tampa aqui, não foi? Se a traqueia fazia isso aqui, eles não conseguiam tirar. E no caso dele tinha que ser uma cirurgia. Dependendo, em alguns Porque casos... ela abre e fecha. No caso dele, não conseguiu fechar na hora que ele engoliu. Ela Dependendo de alguns casos, é necessário fazer uma cirurgia para poder retirar. Às vezes até alimento, a criança que coloca feijão, que vai parar lá na via aérea, tenho um desses. dependendo, não consegue tirar só pela manobra e aí tem que fazer uma cirurgia. Mas aí o objeto está obstruindo parcialmente, por isso que a criança ainda consegue, né, se manter ali. Cabe também. Faz uma pergunta aqui assim. A senhora me ensinou, está ensinando a fazer a manobra aí. Se por acaso tem que fazer a manobra nele e olhar se está saindo, tem que afiar a mão lá? Como é não? que identifica, né? É, isso aí. Tipo assim, ele engasgou. Muito boa pergunta. Então, olha, ele engasgou. A gente não recomenda, nenhum protocolo recomenda você tentar retirar. Por quê? Imagina aquela tampinha. Se você fosse tentar puxar ela, você pode acabar empurrando ainda mais. Então, os protocolos falam que a gente não pode fazer varreduras às cegas, né? Nem no bebê aqui, ó, eu já vejo o objeto tá aqui na pontinha. É instintivo, tem que ter né, gente, muito cuidado. Porque se eu for aqui, ó, tentar tirar, eu posso acabar empurrando de novo. Né? Alguns protocolos falam que a gente pode tentar tirar com o dedinho midinho em varredura, mas tem que ter muita atenção. É melhor fazer mais uma vez.
Faz mais uma vez, ó, mantenha a boquinha aberta, faz de novo que vai sair do que você ter o risco de tentar botar o dedo e acabar obstruindo de novo. Tem um vídeo interessante que a gente pode rodar. No caso do João foi uma tampinha, poderia ter sido um brinquedo, é muito comum, mas tem muita criança que engasga com alimentos. E aí os cortes que a gente pode fazer para ofertar esses alimentos, principalmente no caso dos bebês, são cortes que dificultam muito a criança engasgar, né? Uva, ovo. Assim que a gente tiver o vídeo, a gente coloca, mas é importante os pais estarem atentos. Tá aí o vídeo, a maneira de cortar, né? Ótima fala, Bruna. Por quê? O que acontece, gente? Alimentos arredondados, uva, ovo de codorna, tomate cereja, eles são exatamente do tamanho, do diâmetro da via aérea aqui, ó, do João. É do mesmo tamanho. Imagina se você cortar ele ao meio. Você também vai manter esse alimento com o mesmo diâmetro. Se você cortar uma uva ao meio, ela vai ter duas partes com o mesmo diâmetro da via aérea do João. Então, o que é recomendado? A gente cortar, ó, longitudinal, faz vários cortes, porque o risco de engasgo não é só para criança, até mesmo adulto engasga com uva inteira. E é muito perigoso, porque o diâmetro é parecido. Então, é importante esses cortes longitudinais, é quando a gente tem uva, ovo, né, todos esses arredondados, porque o risco realmente é maior. É maior. A gente tem um outro vídeo também, foi um caso que viralizou, de um homem que estava no supermercado e ele engasgou com farofa. Aí você pensa, ai gente, farofa, como é que a pessoa pode engasgar? E foi um desespero geral ali. Ele estava no caixa do supermercado, pediu para a moça do caixa dar tapas ali nas costas. Ninguém sabia muito bem o que fazer direito ali com aquele senhor, até que aparece um policial militar. O rapaz até tenta fazer a manobra ali, mas não foi eficiente, né, capitão? Com farofa. Isso, qualquer alimento, Bruno, igual a gente falou, pode ser líquido, pode ser sólido, pode ser alimento, pode ser brinquedo, pode ser água, suco. Então, realmente, a gente tem que ter uma atenção constante. E é legal essa fala que a gente tem que ter uma atenção redobrada quando temos idosos, que a motilidade, ela diminui. Então, tem gente que engasga muito, né? Os idosos costumam engasgar muito. E o público específico, por exemplo, público com síndrome de Down, que também tem dificuldade nessa motilidade. Então, a atenção tem que ser redobrada. Todos precisam estar preparados. Então, aqui nós temos dois pais que hoje aprenderam aqui. Igual no meu caso. Então, se acontecer de novo, tem que agir, porque pode ser que não dê tempo de um policial chegar ou de alguém chegar para ajudar. No nosso caso, os meus autistas, eles não mastigam. Eles geralmente engolem a comida todo do jeito que você coloca na boca, eles engolem. Tanto o Jonathan como o João Marcelo. Mastigação é importante. Então, mãezinha, você tem que estar preparada. E supervisão constante, porque essa é uma dificuldade. A mastigação é a mesma coisa. Quem não mastiga bem os alimentos tem o maior risco de engasgo. Na hora deles comerem também, nada de correr, brincar, pular. Eu sei que tem muita energia, porque eu tenho uma pequenininha de 5 anos. Bruna também tem. Eu sei que é difícil administrar. Mas o que acontece? Quanto mais a criança pula, brinca e come, tem o risco dessa portinha que a gente comentou aqui não funcionar e aí ter o risco desse alimento parar na via aérea. Então, na hora de comer, tentar sentar, tentar ficar quieto e não brincar. Ó, estão pedindo para eu reforçar aqui essa questão ali. No caso da farofa, por exemplo, de alguns alimentos, não pode dar água para a pessoa beber para desembuchar, né? A gente fala, vamos dar água para desembuchar. Não pode, né? Se for um engasgo, se essa farofa estiver na via aérea, não vai adiantar, porque o caminho da via aérea é diferente do alimento. Às vezes, gente, essa farofa, ela tá realmente no canal do alimento ali. Ela entalou porque ela é um alimento muito sólido ali, aí você não ingeriu com líquido. Então, se tiver ali, aí a água pode até ajudar, se ela tiver no sistema digestório. Agora, se for engasgo, tiver na via aérea, não vai adiantar, porque o caminho do alimento, da água, é outro. Perfeito. Quanto tempo a gente pode, tanto dos adultos, das crianças, ficar tentando a manobra? Se perceber que não está voltando, o que eu faço? Tem tempo estimado para eu tentar outra coisa? Não existe um tempo. Na verdade, a gente vai fazer até desengasgar. Então, a gente vai tentando. Se a vítima ficar inconsciente, aí é que muda, Bruna. Se a vítima desmaiar, por exemplo, se for um bebê, a gente vai ter que botar ele sobre uma superfície rígida e iniciar agora somente as compressões no centro do peito. Forte e rápido, que é o que a gente chama de RCP, as massagens cardíacas. Então, para a vítima de ovácea, de obstrução, né, de via aérea e engasgo, que fique inconsciente, adulto, criança que desmaiou, aí você vai mudar a manobra, que você vai só comprimir forte e rápido no centro do peito.
tanto para bebê quanto para criança, que é uma mão, e no adulto a gente faz com as duas mãos, porque a gente tem que comprimir mais forte. Perfeito. Gente, nosso tempo acabou. Eu queria ficar aqui tendo aula com a capitã Andressa. Capitão, muito Muitas obrigada. perguntas, né? Muitas Muito perguntas legal, chegando. É gostei. sempre importante falar. Ingrid, Eduardo, obrigada pela presença. Muita saúde para o João. João foi um excelente personagem, que um excelente ator colaborou com a Nosso gente. modelo. E lembrando também, né, que eu tenho que agradecer também não só os policiais, né, e vocês também, entendeu? Que salvam vida, né? Perfeito, Agradecer. Eduardo. E o nosso médico também, né? Com Deus certeza. deu a medicina para nós, né? Com Pra certeza. aprender. Muito obrigado. Obrigada a vocês pela participação. Vamos dar um tchauzinho ali para quem está em casa. Boa Valeu, pessoal. sexta. Até segunda, gente. Tchau, Valeu. tchau. Obrigada, João. Joga beijo. Joga...